Torcedor do Flamengo, final de jogo lá no Chile, Flamengo foi derrotado, perdeu para o Palestino, se complica na sequência da Libertadores. Flamengo está jogando muito mal, o Tite pressionado, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo, a mídia repercutindo e falando sobre essa derrota do Flamengo. Link na descrição como créditos ao vídeo ESPN Brasil, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Olá, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá começando o nosso Linha de Passe e olha só. O Flamengo conseguiu perder para o Palestino, equipe que nesse mesmo estádio foi goleada pelo Bolívar, o líder do grupo, que vai jogar amanhã. Meteu 4-0 no Palestino. O Flamengo conseguiu a proeza com o time que tem de perder para esta equipe, que agora é a segunda colocada do grupo e o Flamengo está em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Eu pergunto para o torcedor do Flamengo como definir em uma palavra ou em uma frase, esse time na Libertadores da América, ou se você quiser definir a fase do Flamengo. Realmente, decepcionante é o mínimo para esse time do Tite. Pedro Ivo Almeida, tenta definir esse Flamengo aí em uma frase, uma palavra, se você conseguir, essa atuação do Flamengo de hoje e o momento do Flamengo na temporada. O Flamengo de hoje é broxante, Willian. Ele é decepcionante, ele é frustrante. Sabe, ele deixa a sua torcida num tom... O tom raivoso da crítica é difícil você tirar do torcedor que é passional. Agora, a gente vai falar de Flamengo. Hoje teve Corinthians mais cedo, tem muita coisa para ser falada. E aqui a gente até comentava, alguns achavam que era tom de piada, mas não é piada. Olhando para a tabela da Sul-Americana e olhando para a tabela da Libertadores, a gente precisa falar de um Flamengo e Corinthians que hoje se desenharia um possível confronto numa repescagem. O Flamengo hoje não está dialogando sobre liderança de grupo. Repete isso aí, por favor. Sim, o Flamengo hoje é terceiro colocado em seu grupo, o Corinthians é segundo colocado em seu grupo. Os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana, ele enfrenta os terceiros colocados da Libertadores para saber quem fica com uma vaga da Sul-Americana. Isso após uma quarta rodada, o Flamengo tem 4 pontos de... Me lembro aqui, todo mundo participou da programação em algum momento na época daquele sorteio, onde a gente debatia se o Flamengo tinha caixa para brigar pelos 100%, pelos 18 pontos. Então, todos os termos que foram utilizados na abertura do programa, que você perguntou se pudesse definir, é por isso, a decepção, a frustração, como você joga a energia lá embaixo, o torcedor perde a animação, perde a empolgação e ele agora começa a fazer contas. Eu não me recordo aqui, sendo muito sincero, até perguntei para o nosso Matheus Carreira, do Data ESPN, qual foi a última vez que o Flamengo perdeu 2 jogos na fase de grupo? Perdeu 2 jogos em 4, então, eu realmente não vou me lembrar. E só para complementar rápido, passar para os colegas, não é um comentário, não é uma observação a partir desse gol que a gente está vendo na tela, porque o Flamengo perdeu, então vamos falar que está tudo errado. Porque antes desse gol, no intervalo, no começo do segundo tempo, até que o Flamengo melhorava, até comentava com colegas na redação que o Flamengo poderia até achar um gol. O Flamengo poderia ter uma jogada do Bruno, uma jogada do Cebolinha, uma bola pela qualidade do Pedro, mas isso não apagaria a decepção que é o Flamengo, o desempenho do Flamengo principalmente. Então, independentemente do gol que saiu hoje para o lado do Palestino, muitas vezes o gol saiu para o lado do Flamengo quando o time não jogou bem por conta da qualidade dos seus jogadores, hoje saiu para o lado do Palestino, mas já era uma decepção antes mesmo do resultado. Tem muita coisa a ser conversada, muita coisa a ser pensada, o tom contra o Tite, claro, vai subir, tem um jogo no Maracanã que é emblemático sábado contra o Corinthians, ex-clube do Tite. Aliás, por falar no confronto, o clima não vai estar tranquilo, semana que vem tem um Flamengo e Bolívar dentro do Maracanã, que é vida ou morte, também não vai estar tranquilo. Então, claro, o momento é de muita preocupação e de a gente debater bastante o que acontece, ou o que não acontece com o Flamengo aqui, William. É verdade. André, boa noite para você. Perguntei aqui para o Pedro, vou passar a bola para você também. Tá aí o Tite, né, na hora da chegada lá no estádio. A pressão, a tampa da panela está subindo, a pressão é grande. E eu te pergunto também, aliás, te passo a bola. Defina aí uma palavra e uma frase. Qual é o teu sentimento como comentarista, como analista de futebol, em relação ao que você está vendo do Flamengo? Boa noite, amigos. É uma ótima noite a todos. Aos nossos amigos e amigas que nos acompanham, senhor. Obrigado, igualmente. Não só é o pior resultado do Flamengo na temporada, como é o pior resultado de uma equipe brasileira na Copa Libertadores. Talvez a gente possa encontrar um outro jogo em que a diferença técnica seja tão grande. Em casa, né? Pelo fato do Grêmio estar em casa, ok. Mas aí a carga toda, né, de decepção que o Flamengo vem trazendo pode influenciar na decisão. Então, se não for o pior, é um dos piores, né? E uma coisa completamente
fora do que seria a programação normal, a coisa do 100% de aproveitamento na fase de grupos, que teoricamente poderia acontecer, já está esquecida há algum tempo. Mas eu acho agora sobreviver em segundo. Exato. Ninguém imaginava que o Flamengo se colocasse numa situação tão complicada em termos de classificação para liderar o grupo. Agora, talvez nem isso seja seja um objetivo realista. O fato é que foi uma apresentação muito ruim. É preciso falar do gramado. A Conmebol não gostou, por exemplo, do que aconteceu, do que viu no jogo da Sul-Americana, do Fortaleza, a última atuação do Fortaleza pela Sul-Americana contra o Boca no Castelão, e comunicou ao Fortaleza que as coisas precisariam mudar, porque senão não haveria mais jogo lá. Não dá para ter jogo nesse campo, na Copa Libertadores da América. Não tem cabimento. Mas hoje o Tite não tem o direito Isso de reclamar explica o que aconteceu em termos de resultado? Não. Mas é um absurdo a principal competição da América do Sul realizar uma partida nesse negócio aí, que não deve nem ser chamado de gramado. Atrapalha para os dois lados? Não. Não atrapalha para os dois lados. Atrapalha quem é melhor, atrapalha quem não está acostumado com esse campo. Só que não dá para usar esse tipo de comentário, um fato, uma realidade do jogo, como uma explicação para o Flamengo ter ido tão mal, não ter conseguido fazer um gol, não ter jogado nem próximo do que é a capacidade média da equipe do Flamengo que entrou em campo hoje. Não precisaria nem ter sido uma grande atuação para o Flamengo naturalmente conseguir apresentar muito mais do que isso. Então, os problemas eles vão se acumulando, o Flamengo piora. O segundo tempo em Bragança pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, de certa maneira, foi animador. Talvez a gente pudesse dizer que num esporte que não se chamasse futebol, o Flamengo teria vencido o Red Bull Bragantino, pelo que apresentou, mas o futebol não respeita essas coisas. E também não respeita a diferença entre a camisa do Flamengo e a do Palestino, a folha de pagamento, o orçamento, as ambições, as pretensões, as perspectivas, nada disso. É um momento muito ruim para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. E uma apresentação para o futebol brasileiro bastante lamentável. Da equipe que é o principal elenco do futebol brasileiro. Vamos ouvir os jogadores na saída do gramado, hein? Tem Fabrício Bruno, tem Gerson. Vamos ver o que o pessoal tem a falar depois dessa... Eu não gosto de vulgarizar a palavra vexame, toda hora vexame, mas essa decepção... Mas uma decepção... Uma decepção muito grande essa derrota do Palestino. Não, vamos lá. Falar do jogo aqui, o Flamengo veio, claro, em busca de um resultado, acabar com essa desconfiança do torcedor, melhorar a situação do grupo, mas no momento que o Flamengo buscava, sofreu o gol, queria que você falasse dessa derrota que tira a segunda colocação do Flamengo nesse grupo da Libertadores. Cara, um momento difícil que a gente passa, a gente veio com o intuito de buscar um resultado positivo, conquistar os 3 pontos aqui. Infelizmente a gente não passa por um momento bom. O cara acerta um baita chute fora da área, mérito total dele. Ter paciência, pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, talvez possa ser um discurso que já vem virando rotina, mas pedir desculpa pelo resultado negativo, se dedicar nos 2 jogos que a gente tem em casa para conquistar 2 vitórias e a classificação. Você voltava no jogo de hoje, tinha muita expectativa, né? Imagino da torcida, sua, só que o resultado não é o que o Flamengo espera, o momento é complicado, mas ainda tem os jogos em casa para buscar essa classificação. Momento muito difícil, momento estável da nossa equipe, trabalhar mais agora, não tem o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado, vemos aí de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo a lamentar. Infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo, temos que ganhar os 2 jogos aí que estamos em casa. Vamos tentar usar o fator casa positivamente, como tem sido durante toda a temporada, mas é o que eu falei, não adianta lamentar, agora é rever o que tá fazendo de errado para melhorar o mais rápido possível. Então, falar dessa derrota, o que você acha que tá faltando pro Flamengo? Aqui o gramado não era bom, mas o que você acha que tá faltando no jogo do Flamengo para conseguir os resultados que não estão vindo, né? Ainda tem que botar desculpa no gramado. Tá ruim o gramado, mas estava ruim para os 2 times. Infelizmente estamos criando, a bola não está entrando. Continuar trabalhando, humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar.
E é isso, melhorar e melhorar. Acho que essa é a palavra. Não tem muito o que dizer, né? Aliás, é sintomático o que disse o Fabrício Bruno, né? Repetitivo, né? Virou rotina. Olha só, virou rotina para os jogadores do Flamengo pedir desculpas pelas atuações ruins. Isso é muito sintomático. Vou passar a bola para o Léo Bertozzi, que está em loco, né? Para trazer as impressões dele de quem viu o jogo ali de pertinho. Ô, Léo, o Pedro aqui me passou uma colinha aqui no Zap, viu? Flamengo não perdia 2 jogos da fase de grupos de Libertadores desde 2012. 2 jogos seguidos, você diz, né, Pedro? Não, 2 jogos. 2 jogos naquela vez foram seguidos. Tá. Perdeu de forma consecutiva para o Olímpio e o Emelec. 12 anos. E não ganha fora desde o time do Dorival, semi de 2022. 3 jogos na primeira fase de 2023, 1 jogo das oitavas em 2023, 3 jogos da primeira fase em 2024. Esse é o Flamengo que passa jogo, vem outro jogo, agora vai, não vai, agora vai, não vai. Primeiro tempo foi ruim, melhorou no segundo, quem sabe no próximo jogo as coisas não acontecem. O que dá para relatar do que você viu de perto aí desse Flamengo, Léo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros. Reforçando então o que o Pedro disse, 7 jogos sem vencer fora, é a pior sequência do Flamengo na história da Libertadores sem uma vitória fora de casa, né? Essa é daquele período 2012, 2014, mas é um período em que o Flamengo, não tinha a realidade atual, né? De ser o melhor elenco do futebol sul-americano, de vir de uma sequência de títulos, de expectativas lá no alto. Então eu acho que é ainda pior você não conseguir se impor, assim como esse ano perde para o Palestino, ano passado empata com o Iublense também, que era uma equipe bem inferior. Então são cenários que vão se repetindo para o torcedor, e o torcedor vai vendo uma situação que já aconteceu em outros anos, que ele começa a ver a temporada indo por um caminho que pode ficar muito tarde para corrigir. Não quero dizer que essa correção seja necessariamente uma mudança de comando, mas uma mudança de rota, uma mudança de ideias, e isso vai ser bem necessário. O Flamengo que a gente viu aqui no primeiro tempo, um time abusando de bolas esticadas, bolas longas, às vezes os zagueiros, os laterais tinham a bola no pé, não se apresentavam uma opção, não se apresentava uma tabela, uma possibilidade mínima de iniciar uma jogada, trazendo, quer dizer, em vez do Flamengo impor o seu nível ao Palestino, o Flamengo quase que se colocava ali no mesmo nível de um adversário tecnicamente muito inferior, organizado, voluntarioso, e que no primeiro tempo falou assim, dá pra encarar, o bicho não é tão feio assim não, e encarou, né? O jogo, os dois times erraram muito, é verdade, mas o Palestino saiu já mais satisfeito do primeiro tempo. Perdeu chances, teve bola do Bruno Henrique, teve bola do Luiz Araújo assim que entrou, teve a cabeçada sozinho do Gabigol, mas, na boa, muito pouco, muito pouco, e a impressão aqui do campo foi exatamente essa, assim, quando você conhece o nível dos jogadores que o Flamengo tem, quando você vê a expectativa que existe sobre esse time, sobre a comissão técnica que o Flamengo foi buscar no passado, entendendo que é uma das melhores, que poderia trazer talvez a melhor. 6 jogos, apenas uma vitória, e daquele jeito contra o Amazonas, né? Eu lembro de estar aí no estúdio com os companheiros semana passada com a sensação de que seria difícil jogar pior. E eu já me arrependi, né, daquilo, porque parece sempre possível jogar pior. Torcedor que veio até aqui a Coquimbo, que apoiou bem o jogo inteiro, mas no final quase ninguém foi poupado, né? Muitos xingamentos ao Wesley, a Gerson, a Tite, e aí no final aquele time sem vergonha que não poupa ninguém, né? Então a paciência do torcedor, se faltava uma gotinha para transbordar o copo, eu acho que essa gotinha pingou hoje, viu, William? Pois é, Bertozzi. Bertozzi continua com a gente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, né? O que será que o Tite tem para falar depois de mais um resultado frustrante desse? O Birner, é impressionante, é quase que inadmissível como o Flamengo regride. O Bertozzi falou aí, né? Aquele jogo achei que não podia ficar pior. Pois ficou pior. Contra o Palestino, uma atuação pior ainda do que contra o Amazonas. E se a gente olhar a escalação hoje, dava para entrar com um time diferente? Você tem o Arrascaeta fora, você tem o Pulgar fora. Cebolinha voltou. Ele coloca Cebolinha, coloca Bruno Henrique, coloca Pedro. Aí você tem o Gerson mais ali, o De La Cruz, a zaga, goleiro. Você não tem muito o que mexer. E poupou um pouco Varela, ainda poupou um pouquinho, depois ele entrou no segundo tempo, né? Começou ali com o Wesley. Acho que não tinha muito o que mexer. Mas é impressionante como o time não rende. Vou passar a bola para ti, receba aqui a informação que o Tite está chegando lá, qualquer coisa eu te interrompo, aí você volta depois. Manda. Vamos ser breve. Boa noite a você, William, Breiler, André, Pedro, Leonardo Bertozzi, cumprirei suas ordens, André. Sempre uma honra servi-lo. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Jogadores atuando nas suas devidas posições, o Bruno Henrique, inclusive, hoje começando pela esquerda,
onde está mais habituado a jogar. O Everton jogando do lado direito, né? O Gerson podendo transitar por dentro, procurar espaço, como o Nicolas de la Cruz, o Alan jogando na dele. O Vinha, que a gente vinha pedindo também, jogando onde tem que jogar. Nada fora daquilo que os jogadores estão acostumados a fazer. Né? Óbvio que o jeito de jogar não é um jeito que vai favorecer, por exemplo, tanto o Bruno Henrique, que gosta de um jogo mais frenético, né? Um jogador do drible curto, e o Flamengo, que é um jogo mais cadenciado, talvez tivesse mais sucesso com um jogador que tem essa virtude, mas mesmo faltando um pouco disso para esse ou para aquele jogador, o rendimento está muito abaixo. Está muito abaixo. E aí assustadoramente abaixo. E aí eu tenho que fazer algumas perguntas sem querer dar as respostas, tá? Eu tenho que olhar para os jogadores, eu tenho que olhar para o treinador. Eu tenho que olhar para os jogadores, para o treinador, eu tenho que olhar para alguma coisa que acontece no CT, do ambiente, que já vem desde o ano passado, que talvez tenha a ver com a forma como o clube é administrado, ou talvez com a influência que algum jogador tenha no CT, porque eu vejo o Flamengo correndo, mas eu não consigo identificar o Flamengo como um time com fome de resultados positivos, como eu consigo identificar em outras equipes. O Flamengo corre. Os jogadores do Flamengo não são negligentes no cumprimento das questões táticas, o jogador não tira pé de dividida, o jogador está correndo, mas parece um pouco, às vezes, protocolar. Parece que falta uma coisa ali, que eu vou usar, desculpa o termo, mas a chama que o competidor precisa ter. O desejo de ganhar. Hoje faltou muito. O prazer de ganhar, né? E aí eu vejo, por exemplo, o Pedro, no primeiro lance... O Flamengo é um time sem fome, sem apetite. O Flamengo quer ganhar, mas falta. Você acha que o Flamengo tem o apetite que tem o time do Abel? Você acha que o Flamengo tem o apetite que tem o Atlético do Milito? Que tem o apetite que tem, mesmo não jogando bem, as de São Paulo com o Zubeldia? Vamos discutir isso depois. O Tite está falando nesse momento, está junto com o Rossi. Vamos lá. Galera, é isso. O Flamengo foi derrotado, se complica na sequência da Libertadores. Perdeu aí a segunda colocação para o Palestino. É um Flamengo que não está jogando nada, né? Hoje foi mais uma partida muito ruim. Um time sem criação, um time pobre, né? Não está jogando nada mesmo. E a coisa ficou feia aí para o lado do Tite com essa derrota da Libertadores, né? O Flamengo se complicando. Tinha tudo para avançar em primeiro do grupo. Muita gente cravou o Flamengo como o favoritaço para avançar em primeiro do grupo, até mesmo na primeira colocação geral da Libertadores. Mas é um time que não está correspondendo às expectativas do torcedor e hoje, mais uma vez, jogando mal. É um time que já vem desde a estreia da Libertadores, é um Flamengo que está jogando muito mal, Tite, às vezes, ali tomando decisões erradas, e o Flamengo hoje jogando mais um jogo, uma partida muito ruim, e saiu derrotado para o Palestino. Até que voltou bem no segundo tempo, pressionando, mas o jogador do Palestino acertou ali um chutaço, marcando um golaço. Ali, dali para frente, não teve mais jogo, o Palestino fazendo muita cera, parando o jogo. O Flamengo até que tentou, mas não conseguiu arrumar nada. E essa derrota, né? Aí o torcedor vai tá chateado, né, com essa derrota. Hoje mesmo, muitos torcedores xingando o Wesley, o Flamengo perdendo e ele fazendo falta ali, perdendo a cabeça. E os torcedores perdendo a paciência com o Wesley, xingando ele. Não só ele, mas o time inteiro foi muito mal. Se salva aí o De La Cruz, né? Deu para ver ali, dava para ver, né, o De La Cruz tentando, buscando o jogo, às vezes até reclamando, né, pedindo para os jogadores aparecerem ali para receber mais a bola, mas é um time muito mal, que está muito mal, né? Flamengo irreconhecível, começou bem demais a temporada com o Tite, mas agora o bicho vai pegar aí, a cobrança vai aumentar ainda mais para cima do Tite, né? A corneta vai soar alta aí para cima do treinador, muitos torcedores já pedindo a saída do Tite, mas vamos aguardar. O fato é que o Flamengo não está jogando nada e o Tite é culpado por isso também, não, mas eu não vou colocar a culpa só do Tite, né? Os jogadores também, muitos não estão jogando bem. Cebolinha, primeiro tempo, não jogou praticamente nada no segundo tempo, até que voltou um pouco melhor ali no início do segundo tempo, mas depois do gol do Palestino, aí acabou praticamente, né, o futebol, o Palestino só fazendo cera, o Flamengo até que tentou, mas não conseguiu nada. Vamos aguardar aí, né, a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.